is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. O major de Vidigal acabou descobrindo que ele estava morando nessa casa como delegado e acusou ele de estar morando ilegalmente na casa dessa família e acabou prendendo ele pela segunda vez. Disso, a comadre e a dona Maria, que estavam procurar ele, quando ele estava morando na casa da família da Vidinha, ficaram descobrindo que ele estava preso e fizeram muitas petições para o major para tentar soltá-lo. Disso, ele não aceitou e elas tiveram que recorrer a uma chantagem com o major, chamaram o antigo amor dele, e fizeram chantagem com ele. Se ele soltasse, ela faria o major Vidigal. Foi então que ele foi solto e voltou a morar na casa da comadre e voltou a ter contato que ele tinha com o Luizinho, que era a sobrinha da comadre. Desde então eles voltaram a se conhecer melhor das demais obras românticas que emergiram no século XIX. Isso se dá pelas controvérsias nos principais itens que caracterizavam uma obra romântica. Bom, a gente observa que o personagem principal não é perfeito, como se costumava idealizar nas obras do romantismo. O Leonardo, como a gente observa, tem vários defeitos, como as mentiras, a irresponsabilidade e a duplicitez. Também a gente observa o uso de humor e ironia na contagem da narrativa. O narrador, ao usar de humor, ele quebra a seriedade que o romance teria. E o uso de ironia pode deixar a história mais leve, com brincadeiras e um estilo mais realista, que embora o romantismo ele idealizava um mundo assim utópico, como seria tipo um mundo de maravilhas, tudo perfeito. O autor ele busca mostrar emoções e situações mais reais com a vida real, todas as suas situações e até adversas. Nobrezas que chegaram e começaram a separar nobreza com nobreza, trabalhadores com trabalhadores, camponeses com camponeses. No Brasil, o jeitinho brasileiro passou a importar mais do que as leis e os métodos. A modernização, com a chegada da coroa portuguesa, não foi nada planejada, não teve nenhuma justiça e nenhuma igualdade. Ela foi muito desigual, teve muitos imprevistos e muitas adaptações. Nessa época, o que contava não era a competência, e sim as aparências, os títulos e as suas conexões pessoais. Nisso, a gente pode citar o Roberto da Mata, que era um antropólogo, que dizia que a nossa sociedade ela foi formada totalmente por conexões pessoais e nada impessoais. Nisso, a gente também pode relacionar com a frase do quem tem boca vai a Roma, que quer passar pra gente que quem vai atrás dos seus direitos e busca mais aprendizado, consegue chegar mais longe do que quem, às vezes, não busca esse tipo de coisa. No livro, a gente tem algumas leis que, na verdade, a gente percebeu que elas só são realmente utilizadas por pessoas que tenham certas conexões, e quando uma pessoa que não tem muitas conexões certas para esse mundo, às vezes ela não tem tanta importância. Há muitas festas e eventos religiosos, como, por exemplo, quando é apresentada a Dona Maria Cristo, o padrinho, a vizinha e o Leonardo estão na casa dela para ver a passeata cristã. Também, o país estava sempre em transformação. Também com a família real surgiu a nobreza e a hierarquia familiar. E também a moda também era muito influenciada pela nobreza, que também
também sempre descreviam a moda, as roupas dos personagens nos livros. No livro, o Leonardo também é dito como um malandro, pois ele usa a sua esperteza e astúcia para subir na vida e para se dar bem com o que ele quer. Metodologia, recursos, perguntas sobre este tema, conclusões e opiniões. Os recursos tecnológicos e recursos pedagógicos. Os recursos tecnológicos eles podem ser classificados como notebook e celulares, que são meio óbvios, que são para pesquisas e para a confecção dos trabalhos, usando o aplicativo PowerPoint, por um exemplo. E os pedagógicos, o livro, Memória de Sargento de Milícias. Oh, you're beautiful. There's a hole that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. Ele usa essas ironias, essas zombações leves, para pegar os defeitos e transformar em situações cômicas. E utilizando a crítica social, ele critica basicamente as coisas da época dele, como a família, a religião, a própria educação e... Estude, não perca o foco, não desanime, obstáculos sempre houveram e sempre estarão. Esperta e focada em seus interesses, ela tenta conquistar o Leonardo Pataca usando seu charme e sua manipulação. Ela é um tipo de mulher que usa sedução para se dar bem. Também tem o Major Vidigal, que ele encarna uma figura de policial autoritário e corrupto. Ele é o manda-chuva da polícia e ele abusa do poder, prendendo quem sem critério e soltando por conveniência. E o autor escreve de forma cômica, exagerada, para criticar a justiça do Brasil desigual. O autor... 3, 2, 1, let's go! Shawty's like a melody in my head that I can't keep on singing like na 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 every day. I'm off the play. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on singing like na 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 every day. It's like my eyeballs stuck on play. Os principais são o Leonardo, que é o filho, que ele é pavio curto, mal apessoado, briguento, genuíno e enrolador. A diferença é que geralmente existia um herói, nesse caso é um anti-herói. A comadre, que é carinhosa, voltada a Deus, é parteira, e ela é defensora do Leonardo. A diferença é que uma mulher é uma mulher independente e trabalhadeira, que geralmente não era. E o padrinho, que é barbeiro, bom coração, que é muito bem ao afilhado e é muito bom gênio. A diferença é que não existe a figura paterna ou materna. E por isso ele teve que criar o Leonardo. Uma observação é que geralmente o romance se trata principalmente de príncipes, princesas, pessoas de alta classe. O esforço nos estudos é o preço do seu futuro sucesso. A dor do estudo é passageira. Ela é como uma etapa de uma construção. Rio de Janeiro, como ciganos, barbeiros e barbeiros. Os personagens secundários são o Leonardo Pataca, que é o pai, ele é ausente, abandonou o filho, e só após a morte do compadre, a pedido da comadre, ele restabeleceu a guarda do filho. Porém, Ele e o Leonardo viviam do simples.
Leonardo foi criado pelo padrinho e o mesmo ensinou o beabá, que fez-o estudar até ele conseguir a ler e escrever. O padrinho tinha um sonho de que Leonardo se tornasse padre, só que isso não ocorreu. E ele cuidou e iria continuar cuidando de Leonardo se não viesse a adoecer e um pouco depois a falecer. O padrinho, apesar de ele esconder essa fortuna, ele acolheu Leonardo e ele foi uma figura muito importante para ele, uma figura de pai, porque o pai o abandonou e a mãe também. Então ele foi muito importante na vida do Leonardo. O Leonardo ele vai conseguir subir na vida e vai se tornar sargento de milícias. Mas por conta que ele tinha relações com as pessoas e habilidades de se adaptar, do que por ser aquela pessoa boazinha e que é acostumada a seguir regras. O Leonardo, ele não é aquele herói clichê como nos outros livros. Ele é um anti-herói que tira proveito das suas habilidades e consegue se virar para conseguir o que quer ou o que precisa. E a narrativa não traz o Leonardo como um malandro legal ou influencia ser um malandro, mas sim traz o Leonardo como uma pessoa que sabe se aproveitar das brechas que surgem na vida para conseguir novamente o que quer ou o que precisa. Se tornar um sargento de milícias não faz o Leonardo um cara de moral exemplar, mas sim uma pessoa que utiliza da sua esperteza e mostra também que a esperteza tem um peso muito importante no jogo social. Mora com o marinheiro e o seu pai o abandonou. A comadre, ela é madrinha e parteira do Leonardo. Ela foi uma figura materna muito importante para ele, porque ela o acolheu quando sua mãe o abandonou. Ela também armou um plano contra José Manuel para que ele não se casasse com a Luizinha. Então, junto com a Dona Maria, ele tirou o Leonardo da prisão. Você é responsável pelo seu sucesso. Não pare até sentir que está vivendo o que você merece. Se você estiver cansado, não desista. Descanse e recomece. Tentando resgatar ela. E com isso não conseguiu. Mas ele foi preso e com depois muitos pedidos, Leonardo foi solto e se tornou sargento de milícias. Agora eu vou falar os aspectos de Leonardo. Leonardo era sempre malandro e sempre se aproveitava. Ele era um anti-herói, como o grupo passado já falou. Ele sempre se aproveitava e nunca pensava no jogo, sempre pensava em si mesmo. E ele sempre tentava dar um jeitinho brasileiro. Ele vai ficar pensando, e ele vai um dia se declarar para ela. Só que infelizmente vai surgir aí ao longo da história José Manuel, que vai ser um outro partido para a Luizinha, que vai acabar ganhando mais, conquistando Dona Maria, porque ela tinha um dos piores vícios da época, suas demandas. E ao longo da história ela vai casar com José Manuel, mas no final Luizinha fica com o Leonardo. Ao longo da história, o Leonardo quase foi preso uma vez, só que rolou uma distração aí, o Major Vidigal deixou o Leonardo escapar, mas ele vai chegar a ser preso quando ele apronta uma de suas travessuras, quando ele já tinha um emprego de sargento. E aí vai ser preso por um Vidigal e vai conseguir ser solto depois, obtendo seu cargo de sargento de milícias. E no final do livro, ele se torna sargento de milícias para que possa se casar com sua amada Luizinha. Agora, vamos para o padrinho. O padrinho, ele já era uma pessoa mais velha, de uns 50 anos, mais ou menos, e ele tinha um coração muito bom. Ele escondia uma grande fortuna e era barbeiro. Essa fortuna só foi ser descoberta com a sua morte. E depois, posteriormente, foi passada para Leonardo. Ia capturar o filho. Ele é malandro, filho de português pobre. E mesmo ele não seguindo as regras, ele consegue se dar bem. A gente tem o outro Leonardo, que ele é um pai. Ele é marinheiro português, ele é violento e ele abandona a família com muita facilidade. A gente tem a Maria de Hortaliça, que é a mãe. Ela vem de hortaliças, ela é uma mulher forte. Ela também é abandonada
Comadre é uma personagem muito engraçada, mas ela não deixa de ser muito importante. Por mais que ela tenha o seu lado cômico, ela representava a vida das mulheres do cotidiano vivida nessa época. Por exemplo, ela era muito batalhadora e ela se responsabilizava muitas vezes por coisas que nem tinham a ver com ela. Ela foi muito importante para o Leonardo para o amadurecimento dele. Calma, respira. Respirando. Portuguesa no Brasil em 1808 marcou o início do que a gente chama de período joanino, onde houveram aqui no Brasil várias mudanças políticas, sociais e econômicas. E isso também até acelerou o processo de independência do Brasil. Aí agora os aspectos políticos, sociais e econômicos. A gente começa com as transformações políticas. A mais significativa delas foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e a Gales, tirando ele da condição de colônia. A gente também tem 1808, onde houveram a abertura dos portos às nações amigas, e principalmente eles exportaram bastante para a Inglaterra. E também a criação de instituições, como a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico. Transformações econômicas. A abertura dos portos, ela funcionou, como eu falei anteriormente, a economia. Então, como a Inglaterra também, ela estava mandando aqui para o Brasil, nesse período, foi a exploração do charque no Rio Grande do Sul e a madeira da Bahia. E transformações sociais, que a transferência da corte para o Brasil trouxe uma dinâmica diferente para a cidade do Rio de Janeiro, onde agora aqui se encontraram nobres, burocratas e até artistas, aumentando também a movimentação da cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa também foi os investimentos da infraestrutura, onde começaram a construir calçadas, pontes, chafarizes e iluminação pública, o que mudou a paisagem urbana. Abordagem histórica, que no caso é ligar o livro com o período joanino. O período joanino foi um período de 1808 a 1821, onde teve a chegada dos portugueses no Brasil após o bloqueio continental, que os franceses aplicaram para que eles não pudessem ter mais troca de mercadorias com os ingleses. E isso fez com que os portugueses viessem para o Brasil para que eles se protegessem e desse tudo certo. A invasão francesa, ela fez com que eles viessem para cá, né? E essa proteção, o motivo que eles vieram para cá foi que eles visavam proteger a monarquia portuguesa, que podia ser capturada pelas tropas napoleônicas. Agora, Leonardo ele podia ser considerado como um herói na história? Ele não podia ser considerado como um herói que, tipo assim, salvava, mas ele podia ser considerado como um anti-herói, que ele pensava tudo em si. Se para ele estava bom, ele fazia e era isso. Qual a importância dessas figuras femininas na criação de Leonardo? As figuras femininas na criação de Leonardo têm uma importância fundamental para a formação dele. A comadre, por exemplo, ela fez um papel de mãe após o abandono dos pais. Ela foi responsável por cuidar, por orientar e até mesmo nas decisões diretas da vida de Leonardo. E Leonardo, sem ela, não teria estrutura para ser um protagonista nessa história. A comadre, mesmo ela não aparecendo muito na história, ela teve um importante papel para mostrar a mulher na comunidade. O papel dela foi muito importante, mesmo ela lutando em posições de prestígio. Ela simboliza que a mulher, mesmo numa sociedade muito patriarcal, ela tem sim voz, ela tem entendimento e ela tem importância para a criação e desenvolvimento da sociedade e criação e desenvolvimento individual. A força das mulheres nesse período. Opinião reflexiva. A opinião reflexiva que a gente acabou chegando foi que o autor ele usou o humor de uma maneira muito inteligente para retratar as críticas sociais que ele fazia para não parecer algo tão pesado, não tão massivo. A opinião literária. Na nossa visão, a opinião literária do autor foi muito inovadora, porque ele traz um anti-herói para a história, que não era tão comum nos romances da época.
hoje, quais são os comportamentos típicos que a gente tem de um malandro também? O que vocês encarariam quando se o sargento de milícias fosse escrito hoje? Quais são os comportamentos típicos de um malandro que a gente teria? Vocês acham que seria algo inventado ou algo que a gente pode tirar de alguém, assim, da sociedade, de algum personagem? Pra tirar da sociedade. Tipo o quê? Por exemplo, tem muito moleque, por exemplo, moleque que usa droga, que não sai pra noite, não sei o quê. Por exemplo, teve um moleque de 14 anos esses dias que foi preso. Um moleque mais novo que eu. Foi preso por tráfico, essas coisas, por exemplo. Isso é tipo assim, comportamento de um malandro. Acredito que essa malandragem, na nossa realidade, ela faria com que outros Leonardos conquistassem o mesmo parâmetro ou não? No sentido de conquistar os seus objetivos no jeitinho brasileiro, ou você já tem uma visão diferente? Que é necessário limites, estudo, esforço? Não, acredito que hoje em dia tem esses limites, né? Por conta da nossa realidade, o que vive o Brasil. Se uma pessoa não tem limites, ela vai para festas, consome coisas ilícitas, bebe, volta bêbado para casa. Isso reflete muito na nossa sociedade hoje em dia. Quando a pessoa não tem limites, não tem uma figura paterna, materna, dando um apoio, ajudando, falando o que é certo e o que é errado, acredito que não daria certo hoje em dia esse jeito malandro do Leonardo, digamos. A função da família, ela acaba tendo qual importância na questão de impedir essa malandragem? Impondo respeito dentro de casa, regras. Um exemplo, se ele iria sair, ele tinha horário para voltar, coisa que essa ausência paterna faz com que ele não tenha esses, como que eu posso dizer, esses limites, fazendo com que ele vire malandro. Então vocês acham que a ausência do seio familiar acabou causando uma certa liberdade que de certa forma é vista de maneira negativa, já que acabou havendo essa falta de limites que causou toda essa malandragem. Essa malandragem, ela é vista de uma maneira positiva ou negativa na obra? Bom, na obra, ela é vista de uma maneira positiva, por conta que com esse jeitinho dele de malandro, fazendo várias malandragens, ele sempre consegue dar um jeito de fazer o que ele quer e quando ele quer. Você consegue se safar de, por exemplo, ele consegue sair da prisão e se tornar sargento. Consegue se safar. O Rio de Janeiro é visto ainda como um estado, uma cidade, inclusive a cidade do Rio, é ainda vista como uma cidade malandra. Como que é isso? Sim, eu acho que sim, por conta que, até em anúncios, assim, sempre aparece menino, tipo assim, de favela, uma coisa assim, representando meio, tipo assim, malandragem, sempre aparece, mas, tipo, também já é, Rio de Janeiro é mais uma visão folclorizada que nós tem dele. Por exemplo, lá tem muito exemplo de moleque que é malandro, que faz, tipo assim, as coisas erradas, aí, tipo assim, meio que passou essa visão, sabe, do Leonardo. E em que momento da obra vocês conseguem perceber comportamentos típicos de um malandro no Leonardo? Quando ele dá seu jeitinho brasileiro de virar um sargento de milícia, por meio de conversas, amigos, ele consegue virar um sargento. E também deve ter a vida sempre mais liberada, tipo assim, ir pra escola e tal. Como que a ausência dos pais contribuíram para que ele, positivo ou negativamente, desenvolvesse esse aspecto de malandragem? De que forma a ausência da família deixou ele contribuiu para esse comportamento mais liberal, mais malandro, nesse sentido, na visão do grupo? É porque a ausência dos pais deixou ele muito liberal, tipo assim, ele podia fazer o que ele quiser na cabeça dele. E por isso que ele ficou tão malandro assim, porque se ele quisesse sair da escola, o que aconteceu? Ele saía. Se ele quisesse fazer qualquer coisa, ele podia, porque a ausência do pai, tipo assim, ele tem pai. O Adolescente de Milícia é um livro muito inovador, porque ele mistura crítica e comédia. E dá valorização ao realismo, onde ele traz visão a personagens que normalmente ficariam à margem. Não teria muita visibilidade. O livro ele fala muito sobre o contexto histórico, os preconceitos e os estereótipos na época. Então
também fala muito sobre o romantismo naquela época, que a família tradicional sempre tivesse uma filha, um filho, ele tinha de se casar. Como, por exemplo, Dona Maria e Luizinha, que acabou arranjando José Manuel para ela, que depois acabou falecendo. E por isso só queria a fortuna de Dona Maria. O livro também retrata o abandono dos pais do Leonardo, mas sobre a parte literária, o livro ele tem uma história boa, mas a estrutura do texto é um pouco confusa, porque uma hora está contando a história do Leonardo, depois está contando a história do padrinho, depois está contando a história do Leonardo pai. Aí fica um pouco confuso para o leitor entender o livro. Mas no final do livro eu achei legal que o Leonardo ele percebe que as malandragens dele não estão dando certo e que ele decide mudar e ficar com a Luizinha.